O meu primeiro assunto é a retomada ontem no Tribunal Superior Eleitoral do julgamento de ações de partidos inexpressivos e candidatos idem, amplamente derrotados nas eleições de 2018, para tentar caçar a chapa vitoriosa Bolsonaro-Hamilton Mourão. Acho esse julgamento extemporâneo, fora de propósito, numa época em que as atenções estão voltadas para um gravíssimo problema sanitário e de economia. Acho mesmo uma provocação dos nossos ilustres julgadores. E ontem, se alinhando ao que tinha acontecido antes, com Celso de Mello, com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes e com Dias Toffoli, também o ministro Edson Fachin mostrou uma certa intolerância com o presidente Bolsonaro. Eu pedi para prosseguir com as provas. O que é que está em julgamento? Está em julgamento uma invasão de hackers a uma conta que se chamava Mulheres contra Bolsonaro. Não tem santo nessa história. Era também uma página de propaganda anticandidato à presidência da República. E os hackers, não vamos aqui querer justificar, invadiram essa página porque eles eram exatamente a favor da candidatura. Era uma briga entre facções políticas. O Tribunal Superior Eleitoral não tem nada de entrar nisso. Deixe com a Polícia Federal para saber se tem crime. Agora, o que interessa a esses dois partidecos e esses dois candidatos derrotados? Interessa ficarem no proscênio, querendo ainda colher algum resíduo da eleição de 2018. E o Tribunal Superior Eleitoral não pode se prestar a esse tipo de desserviço à nação nesse momento tão crucial da nossa vida, que não sabemos que rumos tomar e com muita complicação. Um dia é o Ministério da Saúde querendo mudar a metodologia, no outro dia até a imprensa se mete aí para divulgar números. Tenha santa paciência, nós estamos vivendo um período completamente anormal. Agora, julgadores deveriam ser mais sensatos na hora de analisar os processos que lhe caem às mãos. Muito bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes com a gente no Jornal Gente. E tem uma outra discussão, Zé Paulo. Essa não é extemporânea, mas ninguém quer entrar. Ontem houve ali quase que uma provocação, mas que os dois sabem que isso não vai para frente, envolvendo o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro disse mais ou menos o seguinte: olha, eu até queria prorrogar mais ou aumentar o valor da prorrogação do auxílio emergencial, que deve ficar ali nos R$300 depois dos 3 meses de 600, não é? E falou assim, poderia fazer isso caso o Congresso Nacional aceitasse em abrir mão de parte dos seus salários, deputados e senadores. Aí, Rodrigo Maia disse o seguinte: presidente, que nobre intenção a do senhor, também gostaríamos de fazer isso, mas desde que todo o Poder Executivo faça a mesma coisa, reduzindo os salários do presidente, dos ministros e de todo o escalão ligado ali à administração pública do governo federal. E ficou por isso mesmo. Só que o que não fica por isso mesmo é a votação agora no Senado, isso já passou pela Câmara, daquela medida provisória que permitiu, e fez muito bem em permitir, a redução de salários com manutenção de emprego durante a pandemia para a iniciativa privada. O que está agora em votação é a possibilidade também da prorrogação de suspensão de contratos. Isso deve passar pelo Congresso Nacional. Então, de novo, a gente tem dois mundos aqui sendo expostos, não é? O mundo da iniciativa privada, pagando a conta com sacrifício do que acontece agora na nossa economia por causa da pandemia do Covid, e o mundo do setor público, em que dois gestores ficam ali aparecendo em público, um provocando o outro, e nenhum deles mexendo um milímetro para que, de fato, também o setor público, de alguma forma, uma forma mínima, apresente ali a sua contrapartida agora. Por falar em forma mínima, a gente teve o feriado de Corpus Christi antecipado em São Paulo por causa da pandemia. O feriado é agora. O que vai haver no setor público? Ponto facultativo. Então vai ser um feriado em dobro dado ao setor público por causa da pandemia. O setor privado não teve e não terá isso. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, José Paulo de Andrade. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, ouvintes.
Olha, eu acho que ambos têm razão, né? Tanto na avaliação de José Paulo de Andrade sobre esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que assim, é de um absurdo total, né? Estão julgando uma acusação em relação à qual não tem provas, né? É um processo, minha gente. O processo foi a julgamento, tem um relator. O relator já emitiu parecer, não tem prova, tem que arquivar porque não tem prova. E aí o outro ministro diz, não, vamos manter isso aberto, que vai que surge uma prova, né? Quer dizer, é como se a intenção do julgador não fosse julgar o processo, os autos do processo, mas julgar o acusado de quem ele pessoalmente não gosta. É uma tristeza, assim, é muito triste tudo isso que está acontecendo. O Zé Paulo definiu muito bem, ainda mais envolvendo instituições que deveriam ser sólidas e que deveriam também inspirar confiança e não se demonstrar ser uma instituição que está a serviço do jogo político, do interesse político. Hoje também a gente precisa destacar o que falou Thaís Freitas agora há pouco, é exatamente isso, né? O que a gente vê aí é o setor público trocando ironias, farpas, etc. e tal. Agora, sacrifício que é bom, não é? Para se associar à imensa maioria dos brasileiros que estão se sacrificando nesta crise da pandemia, zero, né? Você não vê no setor público nenhum sinal de que eles desejam contribuir de alguma maneira para mitigar a crise, para diminuir os efeitos da crise. Muito pelo contrário, né? Primeiro deles, né? O meu pirão primeiro. Você não assiste o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ninguém no Congresso Nacional pretender ou ter a ideia ou sugerir, pelo menos debater, abrir o debate sobre de que maneira o setor público pode contribuir, incluindo a redução dos salários, mas também o fim de regalias, o fim de privilégios, o fim de penduricalhos, fim de biênio, triênio, quinquênio, decênio, o fim dessas gratificações absurdas, tipo auxílio babá, auxílio creche, auxílio não sei o quê, auxílio moradia. E nós todos que estamos sofrendo no setor, do outro lado do muro, né? Nós estamos sofrendo os efeitos dramáticos da crise, todos os brasileiros pagando caro por isso. No setor público é como se isso absolutamente não existisse, né? É como se eles vivessem em um outro país. Hoje, aqui em Brasília, temos um julgamento importante, que é o julgamento das contas de 2019 do governo de Jair Bolsonaro. Hoje, na minha coluna, eu antecipei a informação de que o relator do processo de análise das contas de Bolsonaro, que é o ministro Bruno Dantas, vai recomendar a aprovação das contas, mas com ressalvas. O ministro Bruno Dantas, ele enumera algumas irregularidades que, se não foram criadas no governo atual, deveriam ter sido extintas por ele. É o caso, por exemplo, de uma demagógica desoneração da cesta básica, que foi inventada pela Dilma, pela então presidente Dilma Rousseff, em 2013. Somente essa desoneração da cesta básica, que foi criada a pretexto de reduzir as desigualdades, custa ao pagador de impostos no Brasil, essa desoneração, 32,3 bilhões de reais por ano. 32,3 bilhões de reais por ano. E segundo os estudos oficiais, o impacto na chamada redução das desigualdades, sabe de quanto é? 0,1%, ou seja, nada, muito próximo de zero. Mas aí os que se beneficiam com essa questão, né, no setor, na redução de impostos, ou pelo menos na eliminação de impostos da cesta básica, levam dos cofres públicos com renúncia fiscal de 32,3 bilhões de reais. O ministro Bruno Dantas também critica a desoneração também outras desonerações, mas sobretudo ele também ataca o que ele chama de isenções fiscais. Olha, essas isenções fiscais aqui, essa generosidade que os governantes fazem com o chapéu alheio, com o dinheiro do contribuinte, já chegam a 348,4 bilhões de reais por ano.
o grande volume dessas isenções fiscais foram concedidas na época em que Eduardo Cunha era presidente da Câmara e metia nas medidas provisórias os jabutis que iam concedendo isenções fiscais a setores da indústria e setores empresariais que lhes eram, digamos assim, simpáticos, né? Essas isenções já equivalem a 26% do produto interno bruto do Brasil. Fora essas ressalvas, as contas de Bolsonaro devem ser aprovadas. São 8h10. Quero voltar a falar aqui sobre o TSE. O que aconteceu ontem no TSE foi uma manobra. Uma manobra por quê? Porque hoje o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade do inquérito aberto para apurar a produção de fake news destinadas a atingir políticos e ministros do próprio Supremo. É aquele inquérito polêmico que foi aberto pelo presidente do STF, sem a provocação de uma das partes, como exige a nossa Constituição, com base no regimento interno da Suprema Corte, sem também o sorteio de um relator. Foi designado o ministro Alexandre de Moraes pelo próprio presidente do STF, e em relação a isso há muitos questionamentos, mas há um movimento de convergência dos ministros do Supremo, que já foram chamados de 11 ilhas, e agora parece que essas ilhas estão formando um arquipélago de novo. Eles estão muito mais próximos e seguindo na mesma direção. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, a que é mais aguardada é que haja o prosseguimento desse inquérito das fake news, as provas produzidas nessa investigação podem ser compartilhadas com a ação do TSE. E aí é que mora o problema, né? Porque essas provas podem avançar as investigações que estão em curso na Justiça Eleitoral e até mesmo complicar a vida do presidente da República em relação às ações que ele responde na Justiça Eleitoral. Se isso vai para frente ou não, a gente não sabe. O que a gente pode dizer é que o Supremo converge, os ministros estão convergindo, estão se unindo, o que não é nada saudável, porque me parece um movimento muito mais político do que jurídico. O que se tem de esperar da Justiça são decisões isoladas, né, dos ministros, de acordo com as suas convicções, e um resultado final depois do julgamento com a maioria. É assim que acontece nos tribunais do mundo todo. Então, o que aconteceu ontem no TSE foi exatamente isso. Eles estão aguardando o julgamento de hoje do inquérito das fake news para saber se nós vamos prosseguir ou não com essas investigações a respeito da chapa Bolsonaro-Mourão. Agora, não à toa, quem pediu vistas do processo foi o recém-chegado ministro Alexandre de Moraes. Que é o relator das fake news lá no Supremo. Então tem tudo a ver, tudo armadinho. Agora, interessante que ele cometeu um ato falho, não sei se vocês perceberam, mas na hora em que ele foi cumprimentar o ministro Tarcísio Vieira, ele o chamou de Tarcísio Meira, o marido da Glória. E sabe, olha, vários ouvintes aqui perguntando sobre... Aliás, não se parecem nada, né? Não. Não é Thaís? Isso aí, tão branco dos olhos, talvez. Tirando o Tarcísio só, né? O prenome, o resto, hein, Cláudio? O ministro é carequíssimo, né? E ao contrário do Tarcísio Meira, que sempre teve aquela juba muito bem cultivada. Deixa eu esclarecer aqui para os nossos ouvintes, a gente citou aqui no abertura do Jornal Gente o ponto facultativo, o feriado de Corpus Christi no setor público em São Paulo. O decreto assinado pelo governador João Dória, em 8 de junho de 2020, diz o seguinte: fica suspenso o expediente nas repartições públicas estaduais em 11 de junho, portanto, amanhã, nas sediadas na capital e em demais municípios que tenham, mediante lei local, antecipado o feriado de Corpus Christi. E, em 12 de junho, emenda do feriadão em todo o estado de São Paulo. E é assim que segue o jogo. Você tá com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, no Dial, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no Facebook, no aplicativo Band Rádios, onde você quiser nos escutar.